ativos no serviço, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus. Brincadeira, irmãos, é Ageu mesmo. É Ageu, não tem para onde correr não. Te exaltamos. Estamos juntos? Vamos lá? Ageu, no capítulo de número 2. Pequeno livro de Ageu, mas com tamanho significado espiritual para nós. Aperte seu cinto de segurança, que nós vamos precisar. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do verso 1. No segundo ano do rei Dário, do 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, repita comigo, palavra da aliança. Mais uma vez, palavra da aliança. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Já vimos que o pequeno livro de Ageu, mas inversamente proporcional ao seu significado, que é muito grande, ele fala sobre a restauração, a edificação da casa do Senhor.
O livro de Ageu tem 5 palavras, 5 mensagens. Algumas expressões são chaves no estudo do livro de Ageu. Uma delas é a expressão, o verbo considerai. O verbo considerai, ele é a lógica pela qual o livro deve ser compreendido. Obrigado, senhor. Estamos juntos? Então, todas as vezes que você estiver lendo o livro de Ageu, estudando o livro de Ageu, preste atenção na expressão considerai. A segunda expressão, tão importante quanto essa, o verbo considerai, seria a engrenagem motora, ou seja, o veículo pelo qual o livro é conduzido. Mas a expressão que é chave é a expressão casa. Que anda junto com uma terceira expressão, glória. Essas 3 palavras dão-nos um norte sobre o conteúdo e a mensagem de Ageu. Minha casa. Minha glória. E no que diz respeito à engrenagem, considerai. Vimos que a primeira mensagem é uma mensagem muito dura do Senhor, de exortação ao seu povo, porque o povo havia abandonado o propósito para o qual Deus os havia trago de volta à sua terra. A edificação da casa do Senhor. Porque os interesses pessoais, por meio das distrações e do comodismo, haviam agora se tornado o alvo principal daquele povo. Mesmo sendo um povo zeloso, mesmo sendo provavelmente o povo mais puro no sentido religioso e espiritual que houve na história de Israel, o período da restauração é considerado como um período de purificação. Pureza é uma palavra que identifica esse período do povo de Israel. Eles haviam passado por uma grande purificação durante os 70 anos da Babilônia. Agora havia ali um tipo de judeu radical, que não negociava com respeito aos altares de outros deuses, que não admitia a possibilidade de um casamento com alguém que não confessasse o seu Deus. Um judeu que não negociaria de forma nenhuma guardar o dia do Senhor em adoração. Um judeu que jamais deixaria agora de cumprir as suas leis, mas que por uma distração começou a ouvir mais o seu próprio desejo e passaram então a painelar as suas casas, ao invés de continuar a edificação da casa do Senhor. Vimos que logo depois de o Senhor gritar no meio do povo, por meio de Ageu, eles respondem imediatamente ao Senhor, com um coração submisso, com uma disposição diligente, de ouvir e obedecer à vontade do Senhor. Então eles ouvem a voz do Senhor, o Senhor fala com eles, eles ouvem, obedecem ao Senhor.
o Senhor garante a eles que a presença dEle estaria com eles. Os desperta a começar. É interessante a dinâmica do livro, Rafa, porque todas as palavras de Ageu, elas seguem um padrão, e o padrão é a Zorobabel, a Josué e a todo o povo do Senhor. As 5 palavras fazem essa menção: a Zorobabel, a Josué e a todo o povo do Senhor. Eles são despertados, e a expressão despertamento, aqui nesse texto, é a mesma expressão que em outros textos é traduzida por coragem, ou por encorajado. Então, despertamento aqui tem o sentido de encorajamento. O Senhor estava falando que a presença dEle estava suscitando no meio daquele povo um espírito aguerrido de coragem. Porque antes eles deixaram a vontade do Senhor e a edificação da sua casa pelos seus interesses próprios. E agora, mesmo correndo risco de vida, pois havia um decreto entre os persas que proibia que eles agora continuassem a edificação, e mesmo agora correndo risco de vida, eles não titubeiam, então colocam as mãos à obra e começam a levantar, a restaurar, a edificar a casa do Senhor. Interessante, nós já dissemos isso, que quando você vai para Esdras, no capítulo 5, 6 em diante, você vai ver que eles estão restaurando a casa do Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que eles estão revestindo as paredes de madeira. E Esdras vai registrar o tipo de conduta que está havendo ali. Ele utiliza a palavra diligência. Eles estão construindo, edificando com diligência. Estamos juntos? Então eles, depois de 23 dias, André, eles garram e estão trabalhando com tudo. Sabe o que eu acho louco? É que um povo que passou 15 anos distraído, de repente, em poucos dias, quando o espírito deles é completamente consagrado à vontade de Deus, em dias eles fazem aquilo que eles não fizeram em anos. Cara, que loucura! Olha para o irmão que está aí do seu lado, olha bem na cara dele, bem nos olhos dele. Fica olhando para ele alguns segundos. Olha para o do outro lado agora. Olha mesmo para ele. Agora olhe para mim. Como dizem por aí, olhe para esse que vos fala. Pastor Elton, imagina se aqui entre nós tomarmos a mesma decisão, com a mesma radicalidade, de edificar a casa do Senhor, que aqueles homens tomaram naqueles dias. E o Senhor não está nos dando dias, Ele está nos chamando a uma construção permanente. Pastor Ocimara, o mundo desses dias trabalha só com metas. As pessoas são motivadas apenas com metas. Agora deixa eu te falar qual é a meta. E depois disso, disse o Senhor, eu virei e encherei essa casa de glória. Você quer um motivo, irmão, para se dedicar para sempre à edificação da casa do Senhor? Não pode haver uma meta maior do que essa. A casa ser cheia da sua glória. Presta atenção, querido. Nós não estamos construindo uma igreja para a gente congregar.
nós estamos construindo uma igreja para Deus congregar. Amém? E então, para a glória de Jesus, chegamos ao capítulo 2, a terceira mensagem. A primeira mensagem é uma palavra de exortação, mas a segunda mensagem já é uma palavra de encorajamento. E a terceira palavra é também uma palavra de encorajamento. Você conseguiu perceber a estrutura quando nós lemos? 3 vezes aparece o Senhor dizendo por meio de Ageu: sê forte. Por quê? Olha aí no versículo 1, olha comigo. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º dia do mês. Então que dia era? Dia 21 do mês 7. Volta lá no verso de número 13. Perdão, 13 não, 15 do capítulo 1. Ao 24º dia do 6º mês. Dia 24 do mês 6. Quando vem a palavra do Senhor a Ageu de novo, está no dia 21 do mês 7. O que significa isso? Algo muito profundo. É que tinha 27 dias que eles estavam trabalhando na obra, irmão. 27 dias de mãos à obra já é suficiente para o Senhor vir a Ageu e dar uma... Cara, 15 anos sem receber uma palavra. Mas quando você se posiciona diante do Senhor, irmão, você não vai mais esperar gerações até que a palavra de Deus venha ao seu encontro. Quando você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, de todo o seu coração, Ele nem espera, Ele se antecipa. Porque não havia ainda, pastor Isaías, motivos para que Deus trouxesse alguma palavra. O Senhor foi questão de falar com eles. Porque os dias eram difíceis. Os dias eram terríveis. Deus não mandou eles fazer uma coisa fácil. O que o Senhor estava pedindo a eles colocava a vida deles em perigo. Uau! 27 dias aproximadamente. Estamos juntos? E aí o que acontece? Olha no versículo de número 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada? Agora olha para mim de novo. 27 dias. E a obra estava quase concluída, irmão. Por quê? Porque Deus manda eles: observe a obra. Ou seja, para eles verem e terem uma real noção da suntuosidade ou não que tinha aquela casa que eles estavam construindo, significa que ela estava praticamente pronta. Está pegando isso no seu espírito? Mas não é preciso. A Bíblia não diz que eles pararam de novo. Não, eles estão agarrados naquilo que agora o Senhor havia despertado eles para fazerem. Mas o Senhor, com todo o seu amor e graça, percebe que há um tipo de tristeza
de frustração, de desânimo, se apropriando do coração daqueles trabalhadores, daqueles construtores, daqueles edificadores, meu irmão. Porque eles estão olhando aquilo que Deus os havia chamado a fazer pelo lado de fora. Eles não haviam compreendido que o que Deus mandou eles fazerem pelo lado de fora era por causa daquilo que ia acontecer do lado de dentro. Quantas vezes nós estamos trabalhando em algo que o Senhor nos mandou fazer e o desânimo começa a pegar o nosso coração. Você orava de um jeito na semana passada, mas na terceira semana você já está orando com menos afinco, você está orando com menos dedicação, com menos intensidade, porque parece que aquilo que a sua oração está obtendo como resposta externa não é algo que te motiva a saltar diante do Senhor, mas é porque você está olhando por aquilo que está acontecendo do lado de fora, segundo os seus olhos podem ver. Mas tudo o que Deus manda fazer com respeito à edificação da sua casa, não tem a ver com o material, com o físico, com o lado de fora. Tem a ver com as coisas espirituais, com as coisas de dentro, com as coisas interiores. O Senhor, conhecendo o coração deles, e sabe que ali aquilo que deveria encorajar os mais jovens, pode ser que seja uma contaminação aos mais jovens. Então preste atenção nos detalhes, irmão. A gente tem que aprender a ler a Bíblia. Isso também é um exercício de aprender a ler a Bíblia. A Bíblia diz que ele falou com... Aumenta um pouquinho os retornos aqui para mim, está um pouquinho baixo. Ele falou com... Falou com todo o povo. Mas na hora que Deus manda a mensagem para todo o povo, ele pergunta o quê? Quem de vós o quê? Ou seja, Deus está falando com todo o povo? Sim, irmão. Deus está falando com todo o povo. Deixa eu ensinar algo poderoso para você, que tem sido a minha luta nos últimos anos como edificador da casa de Deus. Arranca de sobre si a mentalidade individualista, de ser o centro daquilo que Deus disse. Deus fala com todo o povo, por meio dos mais velhos, porque eles tinham uma porção e uma responsabilidade com todo o povo, dentro daquilo que Deus estava construindo. E o Senhor, pelo seu Espírito, sondando os corações que estavam envolvidos naquilo, percebeu que aqueles que já haviam sobrevivido a destruição do templo e agora estavam ali, velhos, anciãos, de idade, trabalhando no novo de Deus, que eles estavam trabalhando, mas o espírito deles estava entristecido. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Sabe o que eu aprendo com isso, André? Aquilo que contagia as pessoas que caminham com a gente não é o que a gente finge ser pelo lado de fora, mas é o que a gente é de verdade do lado de dentro. Eles estavam trabalhando, quase concluindo a obra, ninguém tinha tocado naquele assunto. De repente veio a palavra de Deus do Senhor por meio de Ageu, dizendo: vocês estão tristes. Eu estou vendo o coração de vocês, vocês estão tristes. E por que é que Deus vem falar com eles, percebendo que eles estão fiéis, mas estão fiéis com um sentimento pesado no coração? Porque Ele sabe que aquele sentimento vai ganhar forma em toda a congregação, se eles não forem tomados de ânimo e de coragem de novo.
Aquela edificação não pode ser feita com vistas em comparações humanas. Então o Senhor vem para tratar algo que estava invisível, mas estava presente, porque no reino de Deus, irmão, nem tudo que é visível é presente, e nem tudo que está invisível está ausente. Aquilo era invisível, mas estava presente na edificação da casa do Senhor. Tristeza. Então o Senhor vem e diz a eles, verso 4: ser forte. Para Zorobabel, ser forte. Para Josué. Agora olha aqui para mim, Ada. Sabe o que é louco? É que tem dois homens nessa história aqui que são irrepreensíveis. Eles são um modelo de edificadores. Mas eles erraram pra caramba. Que paradoxo. Zorobabel e Josué. Deus pergunta, veio a palavra do Senhor a Zorobabel, Josué e todo o povo. Quem de vocês sobreviveu e viu aquela antiga casa? Essa daqui é menor do que aquela? É isso que vocês estão vendo? Aí veio de novo a palavra e diz a Zorobabel, ser forte, a Josué, ser forte, e a todo o povo, ser forte. O que é que Deus estava dizendo? Zorobabel e Josué, meus irmãos, muito provavelmente estavam entre aqueles que estavam entristecidos por estarem vendo a obra quase acabada, comparando como a casa do Senhor era antes da destruição. Quantos Zorobabéus e Josués estão aqui entre nós hoje, que até estão servindo o ministério, estão trabalhando na obra de Deus, mas estão trabalhando com um sentimento de que em outra época eles já viveram coisas gloriosas, porque eles estão olhando a igreja pelo lado de fora. Talvez você já foi em conferências com milhares de pessoas. Talvez você já participou de eventos com organização extrema, com preletores importantes, internacionais. E agora você olha para aquilo que você está envolvido, você até fala, é muito bom, mas cara, eu já participei de algumas coisas, de alguns movimentos, que envolviam tantas centenas, tantos milhares de pessoas. Eu já participei de uma congregação que tinha tantas células. No Fruto Fiel, dava tanta gente que não cabia. Na conferência tal, dava um movimento tão forte, que o bairro inteiro ouviu o barulho da congregação. As nossas festas paralisavam, envolviam o poder público. Cuidado, para vocês não estarem deslumbrados com as coisas do lado de fora, perdendo a beleza de ver aquilo que o Senhor está te chamando a fazer, que terão frutos eternos do lado de dentro. Estamos juntos? Qual é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar para você entender e ficar fixo na sua mente, no seu coração? A terceira palavra de encorajamento é uma palavra que tem o tema a casa do Senhor. Se a gente for olhar com mais precisão, Daniel,
os versículos 1 a 9, eles falam sobre a glória da casa do Senhor. Porque o Senhor começa perguntando para eles se há algum demérito na visão deles sobre a glória que eles viam daquela casa que estava agora terminada. Então o assunto é a casa de Deus, mas mais especificamente a glória da casa de Deus. Amém? Só para eu ter certeza que os irmãos estão entendendo que nós não estamos falando do templo físico e que Ageu também não estava profetizando apenas sobre os seus próprios dias, mas ele estava escondendo, por meio da sua profecia, uma palavra que serviria para a edificação da casa eterna de Deus nos últimos dias. Abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 1. Qual é o assunto do nosso texto de hoje? A glória da casa de Deus. Estamos pensando sobre a edificação da casa de Deus. E o assunto dessa palavra, a terceira palavra, é a glória da casa de Deus. Então nós precisamos entender, Daniel, nessa conversa entre Deus, por meio de Ageu, e o povo, Zorobabel, Josué e o povo, tem uma tônica. Deus está conversando com eles. Tudo o que Deus fala aqui, dos versículos 1 a 9, toda essa história, ela está entre um diálogo, que na verdade é um monólogo, entre Deus e o povo, sobre o assunto, a glória da sua casa. E o que é que Deus está instigando eles a perceberem? É que existe um ambiente propício, e é isso que ele está chamando de casa, um ambiente propício para carregar a sua glória. O que é que Deus está falando com eles? Existe um lugar propício. Não olhem para o lado de fora, porque o que eu estou mandando vocês fazerem é para preparar uma mensagem que vai encontrar um povo daqui a séculos, e esse povo vai discernir nessa construção que existe um ambiente que precisa ser preparado para a minha glória vir e habitar. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual é a primeira coisa? Eu preciso certificar que vocês estão entendendo do que é que Ageu estava falando. Qual é, pastor Isaías, a primeira expressão real da casa de Deus, como ela deve ser? Jesus, irmãos. Jesus. Primeiro, a casa de Deus é o próprio Cristo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Onde é na Bíblia que diz isso antes daqui? Em nenhum lugar. Cristo é a primeira revelação definitiva sobre a casa do Pai. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a casa de Deus é o próprio Cristo. Jesus é a própria casa de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses: porque nele reside. Para que serve o verbo reside?
Residir. Você usa esse verbo para quê? E quem é que reside nele corporalmente? A divindade. João 14, vai para João 14. Fica ligado, hein, que eu vou acelerar. Vou acelerar. Estou muito marcha lenta nesses dias. Não se turbe o vosso coração. Olha só, parece a versão atualizada de João, de Ageu 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Lá ele diz, ser forte, ser forte, ser forte. Depois ele diz, não temais. Ser forte, ser forte, ser forte, não temais. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Despertamento é consequência da presença convosco. E o que é que ele diz? Lá dos versículos 1 e a 9. Entre ser forte, ser forte, ser forte e não temais, ele diz outra vez, eu estou convosco. Você está entendendo isso, irmão? Porque primeiro, na primeira palavra de encorajamento, Deus fala e eles obedecem. Então Ele garante que a presença vai estar. Amém? Só que em que momento eles estão? Um momento de arrependimento. Então eles vão e começam a obra do Senhor. 27 dias se passaram. O Senhor vem agora e eles estão agarrados na obra. E o Senhor fala com eles, sê forte. Eu estou com vocês. Não temais. Na primeira palavra de encorajamento, Deus fala com eles as mesmas coisas, mas é para pô-los em movimento. Então é para tirá-los da inércia. É muito difícil sair da inércia. Então antes deles saírem da inércia, Deus vem e empurra. Coragem. Vai. Agora eles estão andando, se movendo dentro da palavra que Deus disse. Então o Senhor vem e dá a mesma palavra: ser forte, não temam, eu estou com vocês. O que é que Deus está dizendo? Não parem, não parem, não parem, não olhem para trás, não considerem as coisas pelo lado de fora, prossigam, prossigam, eu estou aqui, vai filhão, isso. Primeiro Deus te chama a trabalhar, irmão, com Ele. Depois Ele vai te acompanhando, sabe, como seu coach. Isso, mais uma, não desiste, vai, eu estou com você, vamos, isso, outra vez, volta, isso, vamos. E é de graça, irmão. Na primeira palavra eles estavam parados. Então Deus fala para que algo aconteça. Na segunda palavra de encorajamento, é Deus superabundando neles o seu poder. Porque imagina, pastor, você está aqui, cara, mal. Cara, Deus me pegou no contrapé, 15 anos. Aí Ele vem e fala, vamos lá, Isaías. Faz o que eu estou te falando. Minha presença vai estar com você. Vou te encher de coragem. Aí você, obrigado, Senhor. Eu vou obedecer agora e vou fazer do jeito que tem feito. Tem que ser feito. Mas no meio do trabalho, começa a vir um desânimo, porque você começa a olhar para as coisas externas e começa a falar, cara, mas depois disso, que tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, depois da minha negligência, eu vou trabalhar por algo que é menor. A hora que você acha que isso vai tomar conta do seu coração, o Senhor aparece, Isaías, estou aqui, cara, eu estou com você,
Eu estou com você, vamos embora, Isaías. Seja forte. Coragem. Você não está entendendo. Deixa eu falar uma coisa para você que você ainda não entendeu. Eu não estou falando sobre essa construção aí de fora. A minha glória virá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quem é a primeira casa de Deus? Cristo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Irmão, é uma atualização de Ageu 2, 1 ao 9 ou não é? Fala sobre a casa, fala sobre a habitação, fala sobre a glória, fala sobre não ter medo, fala sobre ser corajoso. Porque a expressão coragem ou forte, ser forte, do Antigo Testamento é sinônima da expressão ser cheio de fé e de virtude do Novo Testamento. O que é um homem cheio de fé para as páginas do Novo Testamento? É um homem forte e corajoso. Está fazendo sentido? Então Jesus diz, na casa de meu pai. Só que quando ele vai explicar o que é que ele está fazendo na casa do pai, ele vai falar, pastora Simara, que ele está preparando um lugar para eles. E quando ele diz que ele vai preparar esse lugar e vai voltar para buscá-los, ele vai levá-los para ele mesmo. Então Jesus está trabalhando naquilo que Ele nos convida a trabalhar também, a edificação da casa de Deus. Se Jesus é a própria casa, e Jesus fala que está trabalhando nisso, quando Ele ressuscita, envia o seu Espírito e se torna a cabeça do corpo, é no que Ele está trabalhando então? No corpo, que é a própria casa permanente da habitação eterna do seu Pai, do seu Deus. Quer ver uma coisa, irmãozinho? Vai para João 7. Me ajuda, Senhor. Em João 7, dos versos 37 ao 44, nós temos uma narrativa que trata sobre a chamada Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos, Glaicon, é uma festa que foi estabelecida lá no deserto de maneira perpétua para o povo de Deus, pelo Senhor, para que eles celebrassem durante 7 dias em tendas. Eles deixavam as suas casas, olha que curioso isso, e iam morar em tendas, e eles faziam tendas em círculos, e ali eles celebravam ao Senhor de diversas formas, com danças, com cânticos, com ofertas. Eles faziam grandes banquetes e celebravam ao Senhor. Por quê? Porque no deserto o Senhor havia
acompanhado o seu povo, enquanto ele mesmo havia habitado entre eles em tendas, em tenda, enquanto eles também moravam em tendas. Então o Senhor estabelece um sacerdócio levítico, e esse sacerdócio tinha uma responsabilidade principal, que era cuidar do tabernáculo e ministrar ao Senhor. E esse cuidado do tabernáculo, na fase de transição entre o Egito e a terra prometida, eles tinham uma coisa principal a fazer, que era mudar o tabernáculo de lugar todas as vezes em que o Senhor se movia. De dia, numa nuvem que os protegia do calor, e à noite, em colunas de fogo que os protegiam do frio. Estamos juntos? A festa dos tabernáculos era a festa que dava a eles uma lembrança que lhes causava muita alegria e júbilo pela forma graciosa, amorosa, protetora, cuidadora, provedora, que Deus os havia conduzido pelo deserto. Então olhe para mim, no frigir dos ovos, sobre o que tabernáculos era? Sobre uma moradia provisória. Sabe o que acontecia nos últimos dias, mas especialmente no último dia da festa, Regis? O sumo sacerdote, que estaria em vigência, ele pegava uma talha de pedra, enchia de água, e no último dia da festa ele se colocava na escadaria do templo, Rafa, e pegava o balde cheio de água e derramava aquela água pelas escadas do templo. Então o povo celebrava por dois motivos. Primeiro motivo, porque enquanto eles habitaram em tendas no deserto, eles não morreram de sede. Por quê? Porque saiu água da rocha, que os saciou enquanto eles deveriam morrer de sede no deserto. Segundo motivo, era uma alusão, uma lembrança à profecia de Ezequiel 47. Ezequiel 47 é um arquétipo da Nova Jerusalém, lá de Apocalipse. As mesmas medidas, as mesmas estruturas. Só que a profecia de Ezequiel 47, ele descreve uma cidade que tem as características de um templo. Mas ele chama isso de templo. E ele mostra, em determinado momento da visão, pastor Isaías, não sei se você se lembra disso, ele descreve que no centro do templo havia um trono. E que desse trono começam a fluir águas. E as águas vão atravessando todo o templo, descem as escadas, e elas começam a encher o lugar. Quantos se lembram disso? Então Ezequiel começa a ver um rio que flui daquelas águas. As águas que fluem do trono de Deus se transformam num rio. E o rio são águas que você olha, e elas têm águas que dão nos artelhos, tem águas que dão nos joelhos. E tem águas que quando ele entra, a correnteza fica tão profunda que ele perde o controle. Mas quando ele começa a descrever a visão, aquele rio é formado por águas que fluem do trono de Deus. Então no versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior
fluirão rios de água viva. Alguém pode não ter conseguido interpretar. Então João faz questão de deixar claro. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda a glória da casa de Deus. Você está conseguindo fazer as conexões? A pergunta que eu faço para nós prosseguirmos daqui em diante então é: o que é que fazia mesmo aquela casa que eles estavam construindo não ter glória? O que é que fez com que aquela casa não tivesse glória? Vou traduzir. Meu Deus, não vou conseguir chegar até o final hoje de novo. Vou precisar pegar um vale, hein, pastor, depois dessa empreitada. Vale férias. Diácono Gugu, com esse olhar penetrante. João disse que ele estava falando dessas águas com respeito ao Espírito. Nós já entendemos aqui, depois você pode conferir na sua casa, que o que estava acontecendo aqui era um cumprimento e um esclarecimento sobre a profecia de Ezequiel 47. E a profecia de Ezequiel 47 é sobre a restauração do templo de Deus nos últimos dias. Alô? Tem alguém aí, irmãos? E aqui, João, quando explica, diz que ele está falando do Espírito, Gugu, e fala que o que falta para aquilo acontecer é porque ele ainda não havia sido glorificado. O que foi que tinha impedido a casa deles lá em Ageu de ter glória? É porque eles haviam, cada um, cuidado do seu próprio interesse, construído casas pessoais para si. E o que é que faria com que Jesus fosse glorificado? O madeiro. Subir ao monte e pegar a madeira. Glória! Porque nós vimos no primeiro dia, e eu já tenho falado sobre isso aqui há muito tempo aqui na congregação, irmãos, que o que produziu a glória de Deus em Cristo foi a cruz. Então por que é que Jesus ainda não tinha sido glorificado? Porque ele ainda não tinha sido crucificado. O que é que faltava para a glória de Deus estar lá naquela edificação? Cruz! Porque a cruz é o oposto de cuidar da sua própria vida. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que tenta achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor a mim, esse achará. Qual é a diferença entre a casa de Deus em Jesus, por onde o rio ia encher o templo, e a casa de Deus para os dias de Ageu? É que aqui nós temos uma vida crucificada, e aqui nós temos uma vida acumulada. Toda visão de um evangelho que produz acúmulo é uma edificação que jamais produzirá a glória de Deus. Nós não fomos chamados para acumular, nós fomos chamados para repartir a vida. Estamos juntos, meu irmão? Então abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16. Meu Deus, me ajuda.
Romanos 16, no verso de número 18, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Filipenses 3,19. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Marque esse versículo na sua Bíblia, desenha ele todinho, irmão. Discipulado é isso aqui. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso é muito sério, igreja. Nós não estamos edificando uma igreja para nós. Nós estamos edificando uma casa para Deus. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não dá para edificar a casa de Deus sem a cruz. A gente precisa tomar uma decisão radical, irmãos. Eu não quero trabalhar para ser uma alternativa para as outras igrejas. Eu não reconheço outras igrejas. Para mim só existe uma igreja na face da terra, é a de Cristo. Eu não tenho pastores que disputam. Se há pastores verdadeiros, todos eles são pastores da mesma igreja. Eu não estou trabalhando aqui nessa cidade, Regis, para ter uma igreja que se sobressai, que compete, que se compara com outras congregações. Meu irmão, eu estou aqui porque veio a mim a palavra do Senhor, meu querido. Deus disse que um rio ia sair daqui dessa cidade, é por isso que eu vim. Esse é um tipo de gente que está construindo uma casa semelhante àquela dos dias da exortação de Ageu. Mas eu quero te mostrar um outro tipo de gente. Abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 2. Tem um rapazinho, irmãos, chamado Timóteo. Tem um garoto na igreja do Novo Testamento chamado Timóteo, que foi discípulo de Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Um jovenzinho que ninguém dava nada por ele, as pessoas subestimavam ele.
satisfazerem os interesses de Deus em Cristo na vida dos seus irmãos. Eles não estão preocupados com o que eles vão ganhar, eles estão preocupados com o Cristo ser formado em vós, com Cristo ser formado nos seus irmãos, com a medida da estatura de Jesus Cristo, crescendo do lado de dentro daqueles irmãos preciosos. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: a casa de Deus só vai ter o rio, e o que o rio simboliza? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo é? A glória de Deus. O templo de Ezequiel era cheio de águas que se formavam um rio. O que Jesus derrama? Água. E o que ele diz? Quem tem sede, vem a mim e beba. João explica que ele estava falando isso com respeito ao... Qual tipo de ministério vai edificar uma casa de Deus que vai poder ser cheia da glória? É um tipo de trabalhador que vive em função da cruz para cuidar dos interesses dos seus irmãos. Quem está entendendo isso aqui? Deus está nos chamando para sermos pedras vivas dessa edificação. Amém, irmãos? Da qual Cristo Jesus é a principal pedra, a pedra angular. Mas Ele não está chamando eu e você para sermos apenas pedras vivas. Ele está nos chamando nesse dia para considerarmos o nosso passado, assumirmos a nossa postura de obediência, termos a sua presença, sermos cheios de coragem e despertados, colocarmos a mão na obra, mas continuarmos nos lembrando que essa edificação não se faz com interesse próprio, mas é preciso estarmos dispostos a servir a Cristo, cuidando uns dos interesses de Cristo nos outros. Onde estão homens e mulheres que não precisariam acordar mais cedo para orar antes de trabalhar, porque eles já conseguem ter vida de oração, mas eles estão dispostos a acordar 1 hora mais cedo do que eles já acordam para orar com algum irmão que não esteja conseguindo? Onde estão aqueles irmãos que vão deixar o seu horário de almoço e ao invés de irem almoçar normalmente e ter o seu tempozinho, a sua, como é que é o nome? Cesta. Cesta? É cesta mesmo? Pestana para os pobres. A sua pestana, e ao invés disso, eles vão tirar meia hora para ler junto a Bíblia com alguns de seus irmãos. Onde estão aqueles irmãos que vão chegar de tarde do trabalho e ao invés deles irem ter aquelas 2, 3 horas de Instagram, YouTube, internet, televisão, eles podem tomar um banho e fazer uma visita a alguém que está fraquejando, que está entristecido, que está enfermo, impor sobre eles as mãos e liberar a cura. Não se edifica se cuidarmos apenas dos interesses próprios. E eu quero concluir, irmãos, contando uma história para vocês. Na verdade, 2. Quantos aqui já ouviram falar dos morávios? Você está sentado, tranquilo? Há uma história entre os moravianos de uma mulher que não se sabe bem precisamente, Janaína, qual era o nome dela. Mas é uma história muito conhecida entre os moravianos. Uma mulher moraviana, os moravianos sustentaram uma torre contínua de oração por 120 anos. Eles oravam 24 horas por dia, por mais de 120 anos. Os moravianos tinham um compromisso, o de enviar para toda a terra
o fogo do avivamento que havia tomado os seus corações. Segundo historiadores da história do cristianismo, o envio missionário que aconteceu entre os moravianos foi maior do que todos os envios missionários da igreja, desde Jesus até os moravianos, junto. Havia um fogo pela salvação de pessoas, pela edificação, pela adoração, pela intercessão. Esses homens trabalhavam num turno para trazer sustento à comunidade dos moravianos, porque eles repartiam tudo o que eles tinham em comum. Então, de manhã, alguém trabalhava. Esse que trabalhava de manhã, na parte da tarde ele vinha para a oração, e aquele que estava orando na parte da manhã ia para os campos trabalhar para ter sustento para a casa de todos. Enquanto um estava trabalhando e o outro estava orando, alguns estavam indo aos lugares mais longínquos da terra. E entre os moravianos, Daniel, você deve saber disso, havia uma compreensão de que cada enviado deveria depender de Cristo na obra. Então os moravianos não enviavam homens com sustento. Eles iam ao campo, e além de ir ao campo, eles faziam um voto de que eles trabalhariam pelo seu próprio sustento enquanto eles estavam em outro lugar pregando o Evangelho. Então, essa mulher enviou o seu primeiro filho para as missões em tribos na África. E alguns meses depois eles receberam uma carta de que o filho dela havia morrido por uma doença, por uma enfermidade, enquanto ele estava no campo. E ela tinha um segundo filho. Então ela imediatamente envia o seu segundo filho para missões, para pregar o Evangelho. E algum tempo depois, chega uma carta que o seu segundo filho havia morrido enquanto pregava o Evangelho. Então ela pega o seu filho caçula e envia ele para missões. E um tempo depois, chega uma carta que o seu último filho havia morrido pela causa do Senhor e do Evangelho. Então um dia na congregação em Harvard, ela chorava copiosamente diante do Senhor enquanto orava. Então, um dos líderes espirituais desse movimento, o Conde Zinzendorf, procura essa mulher no intuito de consolá-la. Levanta essa irmã e pergunta a ela: minha irmã, eu imagino o quanto você está triste, mas tem alguma coisa que eu posso fazer, né? E ela responde: não. Porque eu estou muito triste, porque eu não tenho mais filhos para enviar para servir ao meu Senhor. Meu último filho se foi, e eu não tenho mais filhos para entregar ao meu Senhor. Essa é a minha tristeza. Esse é o motivo das minhas lágrimas. Será que a gente está disposto realmente a ser edificador da casa de Deus, irmão? A última história, a segunda história que eu gostaria de contar também é dos moravianos. Um jovem, despertado pelo fogo que havia entre os moravianos pelas missões, decide, ouvindo um dia as histórias dos esquimós, lá não sei aonde, na Groenlândia, ele fica extremamente tocado e quebrantado pela história dos esquimós,
porque eles não haviam ouvido ainda a palavra do Evangelho e não haviam conhecido a Cristo. Então ele procura o Zinzendorf, Conde Zinzendorf, no final de uma reunião, e diz a ele: eu preciso ir pregar o Evangelho aos esquimós, um jovem de 18 anos. E o conde explica para ele: mas você sabe que nós não enviamos pessoas com recursos. Isso é uma regra, uma lei, é um acordo que há entre nós. Porque ele procurou, porque ele disse que não tinha dinheiro. Então o conde Zinzendorf diz a ele que vai tentar ajudá-lo e combina com ele para que no outro dia pela manhã eles se encontrem, para que ele possa enviá-lo. Então ele dá os seus sapatos, que naquela época sapato era uma coisa cara, irmãos. Ele dá os seus sapatos, e o conde leva os seus sapatos no intuito de vender os seus sapatos e trazer recurso para que ele pudesse ir com recursos aos esquimós. Mas quando Zinzendorf chega no outro dia, no horário marcado, no lugar combinado para encontrar o jovem, havia uma carta para ele o esperando. Não pude esperar o dinheiro nem os sapatos. Os esquimós estão clamando pelo Senhor. Ele foi descalço, sem dinheiro, porque o Senhor, o fogo do Senhor, os interesses do Senhor começaram a consumir a vida daquele jovem. Eu não estou contando essa história para ser sensacionalista ou sensibilizar seu coração. Eu estou contando essa história para você entender a seriedade do que a Bíblia está propondo para nós nesse tempo. Você está disposto a ir? Ainda que não dê tempo nem de você recuperar os seus sapatos? Ainda que você não tenha provisão, dinheiro? Você está disposto a ir, meu irmão? Ainda que isso custe a sua própria vida? A edificação da casa de Deus não é uma conversa para meninos, meninas que estão preocupados com seu próprio bem-estar. A edificação da casa de Deus é para homens e mulheres que estão interessados em cumprir os desejos e a vontade do seu Cristo, do seu Senhor. Fique de pé, vamos orar. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Nós paramos aqui, vamos continuar ainda falando sobre isso. Mas eu queria que você saísse daqui com uma impressão e uma marca em você. É que tudo o que você precisa fazer é tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo e aos seus desejos. Porque tudo mais Ele fará. Mas eu tenho medo de ficar sem ter uma casa adequada para morar. Não se preocupe, Cristo fará. Mas eu tenho medo dos meus filhos não receberem uma educação adequada, aquela educação que eu sempre sonhei. Cristo te é suficiente.
A maior parte das histórias dos missionários que foram bem-sucedidos no Brasil, entre povos, Pastor Fabinho, são filhos de missionários. A maior parte dos missionários que foram bem-sucedidos no campo, entre povos não alcançados, são filhos de missionários. Os pais deles fizeram uma escolha que custou para eles, para a maioria deles, a possibilidade de ter uma profissão que lhes trouxesse afirmação econômica e social. Só que foi vendo a renúncia dos pais que eles se tornaram quem eles precisavam ser para que o Senhor fosse glorificado e o rio corresse do templo. Nós precisamos responder ao Senhor, e para isso Ele não nos deixa só. Ele garante mais uma vez: vocês estão trabalhando para mim, olha a minha presença aí, como é que ela vai junto. Alguma coisa está entristecendo o coração de vocês? Seja forte, não tema. Há um problema de tradução nos versos seguintes, nós veremos na semana que vem, quando Ageu diz: e as riquezas das nações virão. Na verdade, é um substantivo pessoal. Então é a riqueza. A melhor tradução seria: o desejado das nações virá. Então, o desejado das nações virá. Imagina, por causa da sua escolha, Agostinho, Ocimara, por causa da escolha da casa de vocês, o desejado das nações vindo, a cidade, o estado, a terra enchendo-se do rio de águas vivas. Jesus, é isso que eu quero. Vamos orar. Eu nem sei, irmão, o que eu chamo você para orar. Essa palavra nesses dias está consumindo meu coração, consumindo meu interior, porque foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou todos os dias da minha vida. Todas as vezes que Ele falou sobre a minha vocação, Ele falou sobre a edificação da sua casa. Nós não podemos mais retroceder, Rafa. Não dá mais para retroceder, cara. Retroceder pode custar tudo para nós que nós já edificamos. Doce presença que caminha conosco, que não nos desampara durante a edificação, que leva em consideração o nosso estado, e nos momentos mais difíceis vem entre nós e diz: ser forte e corajoso.
ser forte e corajoso. Doce presença que nos conduz na certeza que não importa quais sejam as adversidades do caminho, a tua presença nos garante o gozo e a alegria da trajetória. Em nome de Jesus, nos posicionamos diante de você mais uma vez, Senhor. Aplicamos o nosso coração a deixar para trás mais uma vez todo e qualquer tipo de embaraço, para que possamos prosseguir firmes nessa edificação, para que a tua glória habite em nós, para que a tua glória habite em nós, para que tu sejas o desejado, conhecido em todas as nações, para que você seja visto de todos os homens, para que você seja visto na cidade de Cacoal, Senhor, para que você seja visto, Senhor, nos ambientes onde transitamos. Somos encorajados pela tua presença, pela convicção que temos que você é quem garante o resultado do nosso trabalho, e que a tua presença não se afasta de nós nem por um instante. Não importa o preço que tenhamos que pagar, Senhor. Não há nada, Senhor, que nós desejamos reter. Não há concessões, Senhor, que nós desejamos fazer. Queremos tudo entregar no altar. Tudo entregar no altar. Tudo, Senhor. Não queremos reter nada. Aleluia. Pai, sobre a igreja de Cacoal, Senhor, sobre especificamente, Senhor, o povo que se reúne nessa congregação, eu peço que venha um batismo de radicalidade nessa noite. Pai, que nós assumamos essa postura de uma igreja que glorifica o seu noivo, o seu Senhor, que atrai a sua presença permanente. Hoje o Senhor marcou a nossa história. O Senhor nos fez lembrar daquilo que o Senhor tem feito, das palavras que o Senhor tem liberado. Eu vejo rostos específicos, Senhor. Traga um batismo de radicalidade. De radicalidade nessa noite. Muda o destino. Recalcula a rota. Zera o jogo nessa noite. Que o fogo que foi aceso não se apague, não se apague, mas que ele aumente, ele aumente, ele aumente, ele aumente todos os dias. Um batismo de radicalidade sobre os nossos jovens, sobre os pais, sobre as mães, Senhor, dessa comunidade. Sobre aqueles que gerarão filhos, Senhor, para cumprir a sua vontade. Frutifica, ó semente, brote, ó semente,
cultiva os frutos no jardim. Nós queremos a sua presença permanente. Nós queremos a sua presença permanente. Porque do nosso interior fluirão rios, fluirão rios, fluirão rios, fluirão rios de água viva. Nós assumimos essa postura, Senhor. Nós assumimos essa postura como igreja, ateando fogo sobre nós, ateando fogo sobre nós. Nós nos comprometemos, Senhor, com a sua obra permanente. Nós não nos tornaremos obesos de conhecimento, nós não nos tornaremos obesos de conhecimento. Nós praticaremos a sua palavra. Mostra-nos os perdidos, mostra-nos os improváveis, mostra-nos os doentes. Eis-nos aqui, mãos que curam, mãos que profetizam, lábios que profetizam, que geram vida que glorifica o seu Senhor. Uma vida radical, que a partir de hoje, Senhor, a nossa vida seja uma denúncia para aqueles que são falsos, para aqueles que são impuros, Senhor. Não porque, Senhor, nós merecemos, mas porque a sua graça nos alcançou, e isso nos é suficiente. Queridos, quero fazer uma última oração agora, porque o sentimento que tem ardido no meu coração é sobre os nossos interesses de fato. A dificuldade é que há um conflito de interesses aqui, e há irmãos que não estão conseguindo abrir mão dos seus, para que o do Senhor seja a prioridade na vida deles. Enquanto você estiver com a sua consciência tentando dar um jeitinho de conciliar, na verdade você está dando uma desculpa, porque o seu interesse é sempre prioridade. E o que o Senhor está nos chamando para viver como comunidade não é mais a partir dos nossos interesses, da nossa vontade. Algo que a gente costuma ouvir que é muito comum é: um lugar de morte, cruz, e morto tem vontade? Um morto pode ter interesse próprio? Tem como um morto ter interesse próprio? Não tem, irmãos. A guerra da maioria dos irmãos, infelizmente, está relacionada porque eles estão tentando adaptar aquilo que é do Senhor com os seus interesses. Não tem adaptação, não tem jeitinho. Por isso há conflito de interesse. Eu quero, eu sinto, mas eu não consigo. Não consegue porque você está tentando dar um jeito, e você precisa abrir mão. E eu quero orar com você que está entendendo isso agora, em nome de Jesus. Você que percebe ainda que os seus interesses têm tomado conta do seu coração, não permitindo que o do Senhor se torne uma realidade. Para a edificação da casa, como nós temos aprendido, não pode haver nossos interesses, nossa vontade, nosso jeito. Pai, nós clamamos a Ti, clamamos ao Teu Santo Espírito, de acordo com tudo que nós temos aprendido, a palavra de exortação, mas é de encorajamento. Nós precisamos abrir mão do nosso interesse. Pedimos ao Senhor que o nosso único interesse seja o Senhor, seja a presença do Senhor. Porque quando nós estamos interessados em algo, nós gastamos dias, horas, meses, suor,
para conquistar aquilo que é do nosso interesse. Nós clamamos agora em nome de Jesus: muda a nossa consciência. Se está havendo conflito de interesse, que o nosso jeito morra. Queremos clamar em nome de Jesus a morte do nosso eu, da nossa vontade, a nossa dificuldade em obedecer, em nos submeter, para ter o Senhor conosco. A obediência é a garantia da tua presença. Não tem como mais caminhar com os nossos interesses e os seus interesses, Pai. Nos ajude a obedecer de forma radical, integral. Nos ajude a obedecer com toda a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.